Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é dia 21 de abril, terceiro domingo do mês, e nós estamos trazendo para você a lição de número 3 da nossa revista Palavra e Vida, a lição que tem como tema a Ascensão de Jesus. O texto base para a nossa lição se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. E qual o objetivo dessa lição? O objetivo é que, ao final desta lição, você possa entender como foi a transição entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, preparando o caminho para a vinda do Espírito Santo. A ascensão de Jesus é um marco tanto histórico quanto espiritual. A história, ou melhor, é histórico, pois encerra um ciclo de vida terrena de Jesus, que agora está à destra do Pai no céu, Atos 2:33, e aguarda a ordem para a sua segunda vinda, como prometido em Mateus 24:36-44. Também é espiritual, quando abre a possibilidade para a descida do Espírito Santo, como escrito por João, que ele, Jesus, não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador, e para isso ele precisava ir. João 16:7. Este evento não é isolado, ele é único e compõe uma sequência narrativa onde Lucas o faz de maneira segmentada por meio das suas perícopes, quer dizer, parágrafos ou blocos. Portanto, precisa-se de uma grande atenção para que entendamos todo o texto dos evangelhos, bem como o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Percebe-se em Atos que a ênfase continua na pessoa de Jesus Cristo, mas sob a perspectiva de relembrar suas ações, promessas e ordenanças por meio do poder do Espírito Santo. Ele é quem tem o poder de nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição: morte, ressurreição e ascensão. Estes três eventos, a morte de Jesus, sua ressurreição ao terceiro dia e sua ascensão ao céu, logo após ter passado 40 dias com seus discípulos, estão intimamente ligados um ao outro. Sem morte não haveria ressurreição e nem ascensão. O fato de Jesus ter morrido e vencido a morte por si só já seria importante para compreendermos seu poder e soberania. Entretanto, ao ascender aos céus, após ter passado 40 dias com os seus discípulos, logo após sua ressurreição, faz-se cumprir aquilo que ele mesmo havia prometido, isto é, a sua palavra sendo confirmada. Lucas, de forma minuciosa, faz com que Atos dos Apóstolos seja uma continuidade daquilo que ele narra no Evangelho. No último capítulo do Evangelho, Lucas 24, o autor fala sobre a ressurreição, o resgate dos discípulos que estavam retornando a Emaús, e em seguida Jesus reaparece aos seus discípulos e encerra dizendo: ele os levou para Betânia e em seguida, despedindo-se deles, foi elevado aos céus. Quando Lucas inicia Atos, ele já faz um breve resumo de como havia concluído o Evangelho, porém, com uma grande ênfase na obra do Espírito Santo. Atos 1, de 1 a 5. E no verso 6, já começa a apresentar a ascensão
com mais detalhes que não havia narrado no Evangelho. Na ascensão narrada por Lucas, em Atos, percebemos a ênfase pneumatológica, Atos 1:5, a perspectiva escatológica, Atos 1:6, a soberania divina, Atos 1:7, e a natureza missiológica da Igreja, Atos 1:8. Sendo assim, é fundamental para a sã doutrina que a morte, a ressurreição e a ascensão posicionem a Igreja a viver sob o senhorio de Cristo e sua palavra. E para andar conforme a direção do Espírito Santo, que nos dá o poder para cumprirmos a missão que Deus nos confiou para o resgate dos perdidos. A ascensão sela o término do ministério terreno de Jesus, mas é a introdução de um tempo em que seríamos dependentes do seu Espírito. Segundo momento, da humilhação à exaltação. Quando olhamos para a ascensão, vemos a exaltação do Cristo que passou por todas as fases da vida humana, exceto cometer pecado, fazendo isso por nós, como diz Paulo em 2 Coríntios 5:21. Você pode ler para melhor entendimento. É vital para nossa compreensão teológica que a exaltação do Cristo é parte da obra de redenção da humanidade. Paulo, inclusive, cita em Filipenses 2 que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Para tanto, Cristo já está em uma posição de governo e, por isso, ele não apenas morre e ressuscita para nos salvar, mas sua ascensão é possível à destra de Deus e o põe como Senhor. Isso faz diferença e impacto, inclusive na nossa estrutura litúrgica. Nossos cultos são cristocêntricos, centrados em Cristo. Nossa adoração está condicionada aos dois estados de Cristo. Cada vez mais clamamos por um resgate a este tema que é fundamental para a nossa fé. Paulo foi o autor bíblico que mais falou sobre a exaltação de Cristo. Ele traz também uma condição que os salvos herdam em Cristo, como citado em Efésios 2:4-7. Depois você deve fazer essa leitura. Esta condição traz uma temática também escatológica, que é a vitória sobre o mal, que também está ligado aos que o seguem. Nele somos mais do que vencedores. Assim como a ascensão introduz um novo tempo para os cristãos na terra, que é a presença do Espírito Santo, na festa do Pentecostes, ele também faz o prelúdio da restauração de todas as coisas, como afirma C.S. Lewis. Assim como ele ascendeu e é exaltado, a esperança dos filhos de Deus é que alcancemos o último estágio da condição de salvos, a glorificação. Terceiro momento, presença constante de Cristo. Entre a ascensão e segunda vinda, onde Cristo está? Uma pergunta bem interessante para nós buscarmos a resposta. Como já citamos em referências anteriores, ele está à destra de Deus, mas enviou o Espírito Santo. Ele não permaneceu entre nós, ele voltou ao Pai, mas enviou o Espírito Santo que estaria junto de nós, conduzindo as nossas vidas. A sua presença nos condiciona para a missão de ir a todo mundo. Em Mateus 28:20, ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja,
Ele não nos abandona. Ele nos comissionou para isso. Reparou que o ato de ascender ao céu é posterior à sua ordenança de sermos testemunhas da sua obra até os confins da terra. Esta é uma condição que nós precisaremos experimentar durante a missão até que ele venha. Precisamos falar mais sobre isso. Jesus voltará. Estamos em missão e ele conosco por meio do Espírito Santo. As primeiras igrejas, os primeiros cristãos, viviam sob esta esperança. Lendo Atos dos Apóstolos, percebemos que eles aguardavam a segunda vinda de Jesus com muito fervor. Podemos considerar a partida de Jesus em sua ascensão não como uma despedida, mas como uma mudança de natureza, como afirma John Owen. Neste caso, a presença de Jesus com a sua igreja após a ascensão muda de natureza. Ele sai de uma realidade condicionada ao seu corpo físico para então se colocar em uma realidade transcendente. Sendo assim, sua presença permanece constante, até porque um dos seus atributos que compõe a nossa teologia é a onipresença, ou seja, ele está presente em todos os lugares. Ao ascender ao céu, Jesus também assume uma outra condição, a de intercessor junto ao Pai. Veja o que está escrito em Hebreus 7, 24 a 28, destacando o versículo 25. Abra sua Bíblia e faça essa conferência. A ascensão faz parte da vida da igreja. Após a ascensão, que é precedida pela morte e ressurreição, Jesus é reconhecido como nosso Salvador, mediador entre Deus e os homens e intercessor junto ao Pai. Conclusão. Você viu que a ascensão é uma abordagem teológica que revela muitos pontos importantes sobre a natureza de Jesus e a forma que Deus tem de cumprir suas promessas. Desde sua humilhação, tornando-se humano, até sua ascensão, Jesus deu todo o caminho que precisamos percorrer para servos e igreja. Lembre-se que nós todos somos servos de Cristo. Sua condição atual aquece o nosso coração de fé para seguir firme na missão, pois ele mesmo enviou o Espírito Santo para estar conosco, nos fazendo lembrar sobre ele mesmo e sobre a compreensão da sua palavra. Essa palavra também nos faz olhar para o céu. Sim, olhemos mais para aquilo que é a palavra de Deus nos garante. É de lá mesmo que ele voltará. A ascensão é mais profunda do que achamos, é mais real do que um fato do passado, é histórico, mas é espiritual. Ele nos põe na missão, agora é conosco, sua igreja. E eu quero completar a missão que ele me chamou. E você? Está disposto a completar essa missão? Comecemos exaltando o seu santo nome. Agora, finalizando a nossa lição, 3 coisas para você pensar e agir. Cada fase da nossa caminhada com Deus é importante. Assim como percebemos que a ascensão é primordial para a história da salvação, em qual fase você se encontra hoje? Segundo, não menospreze os sinais da vinda de Cristo. Você conhece à luz da Bíblia esses sinais? Você já parou para pensar? Todos os dias recebemos mensagem de vários pastores, teólogos, falando que a volta de Jesus está bem perto.
os sinais estão acontecendo. Terceiro e último, todas as promessas estão se cumprindo, uma a uma. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí vem para você a última pergunta. Como você deve viver neste mundo diante dessa realidade? Alguém disse: viva o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida. Como será o nosso último dia? Não sabemos, porque não sabemos quando é que Cristo vai voltar. Portanto, precisamos viver cada dia na expectativa de que Cristo está voltando agora. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição maravilhosa que nos fala sobre a morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Quantas lições importantes recebemos nesta lição. Abençoa, Senhor, as nossas vidas para que entendamos cada parte, cada momento, a fim de vivermos aquilo que o Senhor deseja que vivamos. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa as tuas igrejas, as famílias, os missionários, os pastores, os professores de EBD, os alunos, ó Deus. Cada um de nós, ó Deus. Abençoa-nos e faz-nos compreender tudo que o Senhor quer que façamos e que nós possamos fazer, ó Pai, não por nós mesmos, mas para o crescimento do Teu Evangelho e para a honra e glória do Teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando Jesus voltar, vivemos a respeito da morte, da ressurreição e da ascensão. Sabemos que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, eu quero estar com Jesus. E você? Esse hino termina na sua primeira estrofe, eu venho a ti, Senhor. Na segunda ele termina, teu sempre quero ser. E a última estrofe termina assim, Cristo, meu Salvador. Eu te pergunto, você tem essas três palavras, três frases no teu coração? Cristo é o Senhor da sua vida? Você quer estar sempre com Cristo? Cristo é o teu Salvador? Pense nisso. Um dia Jesus vai voltar para buscar os salvos. Se você não fizer parte deste grupo de salvos, você não irá com Ele. E você sabe para onde vai aquele que não é chamado por Jesus para acompanhá-lo? Pois é. Isso mesmo.
pense em Jesus. Pense na volta de Jesus. Pense na pessoa de Jesus. E abra agora o teu coração para Jesus, aceitando-o como único, eterno e suficiente Salvador. Só Ele. Crê em Jesus. Amém? Pois é. Hoje é domingo, dia do Senhor, e geralmente no domingo nós escolhemos para fazer tantas coisas, entre elas aquele almoço em família, aquele momento agradável em família. É bom estarmos em família, juntos, reunidos na nossa casa, na casa de alguém, distante, perto, mas não se esqueça de estar com Jesus. Logo mais à noite, às 19h30, ali na Primeira Igreja Batista, temos o nosso culto de adoração ao Senhor. Culto de reflexão da Palavra de Deus. Vá até lá e deixe Deus falar ao teu coração. Entendeu? Deixe Deus falar ao seu coração. Ele quer falar algo especial para você. Principalmente você que ainda não abriu o coração para Jesus. Deixe Ele falar com você. Não fique em casa. Ah, pastor, mas eu vou ver o culto pela internet. Não veja pela internet, não. Vá estar lá, no convívio com os demais irmãos da igreja, na comunhão plena. Eu te garanto uma coisa, você sairá de lá muito feliz. Deixa Jesus entrar no teu coração, enquanto é tempo. E amanhã é segunda-feira, né? Pois é. Então amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia na graça e paz de Jesus. Amém, queridos?